nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. No dia 26 de julho, passava o ano de 1917, deu-se um sanguinário episódio na casa principal da família Malafaia, no lugar de Serrazes, o que fez correr rios de tinta na imprensa local e nacional. Ficou conhecido por Crime de Serrazes. 1917 tratou-se de um ano de prodígios políticos, sociais, religiosos e ideológicos. Todos se lembram, por exemplo, da Revolução Bolchevique na Rússia ou do Milagre de Fátima. Na nossa região, a façanha não foi menor. Deu-se o assassinato, a tiros de revólver, do Sr. Dr. Augusto Malafaia, membro e herdeiro de uma das mais tradicionais e influentes famílias da Beira, que aconteceu no interior da sua casa das Quintãs, no lugar principal de Serrazes. Os assassinos tinham uma relação amiga e familiar com a vítima. Um era o José de Betancourt, açoriano de São Jorge, estudante e noivo de Eugénia de Novaes, prima direita do Augusto Malafaia. E o outro era o Fernando de Novaes, irmão de Eugénia, residente no lugar de Mosteiro de Fráguas. Nesse quente dia de 1917, o José e o Fernando, a pretexto de uma visita ao primo de Serrazes, introduziram-se insuspeitos no escritório do Augusto e, inesperadamente, desfecharam à queima-roupa 4 tiros de pistola, que deitaram por terra, no meio de uma poça de sangue, o varão da casa Malafaia. Os matadores, José e Fernando, sem esperarem, lançaram-se em fuga, mas, perdidos no meio dos campos de milho, acabaram encurralados por populares e por criados da casa que, alarmados por tiros e por gritos dos senhores, perseguiram os suspeitos e caçaram-nos, para logo de seguida os irem levar às justiças de São Pedro do Sul. Aparentemente, o crime parecia apresentar contornos passionais e motivado por questões de honra, restringido à realidade local, mas que rapidamente saiu do local e, com uma imprensa incendiária, teve foros de caso nacional, apaixonou fações e alimentou opiniões, escrevendo-se vários livros alusivos ao crime. Degladiaram-se posições políticas, mentalidades, vaidades e interesses pessoais. As fações eram conforme os entendimentos políticos e sociais. Os dos Malafaias mais monárquicos e conservadores, os dos Novaes mais republicanos e liberais. As duas famílias eram parentes próximas, tradicionais, surgindo assim uma questão: foi a justiça que se meteu na política ou foi a política que se meteu na justiça? Nos tribunais e na imprensa, cada uma das partes apresentava a sua versão do crime. O Novaes e o Betancourt alegavam questões de paixão e de honra, considerando que o Augusto Malafaia aliciara sexualmente a prima Eugénia de Novaes, irmã do Fernando e noiva do José, o que só com sangue se podia lavar a honra manchada pela sedução. Os Malafaias argumentavam com a sórdida ganância e com a vil cobiça, porque defendiam questões de herança. Os Novaes e os Betancourt queriam o valioso património do ramo familiar Malafaia, e por isso é que mataram o seu herdeiro legítimo. A princípio, os suspeitos do crime ficaram detidos na cadeia de São Pedro do Sul, que funcionava numa dependência dos Passos do Conselho, e as audiências no tribunal eram concorridíssimas. As pessoas vinham de longe para assistir às audiências, emitir opiniões, dar os palpites e conviverem socialmente. Os hotéis esgotavam com curiosos e jornalistas, e até as casas particulares davam dormidas. A imprensa estava em peso e as doceiras montavam barraca no largo junto ao tribunal. Mais que um julgamento, parecia mais um evento festivo. O processo judicial arrastou-se anos no tempo e depois de São Pedro do Sul, o caso foi de recurso em recurso até transitar em julgado no Tribunal Superior de Coimbra.
Finalmente, os réus foram considerados culpados e condenados ao degredo angolano. Só regressaram 20 anos depois para passarem a viver anónima e obscuramente no lugar do mosteiro de Fráguas. Mesmo hoje, passados mais de 100 anos, este crime que, embora horripilante, pode considerar-se comum na disputa das coisas e das gentes, não fora ter-se dado numa das melhores famílias da região e numa época de posições políticas e sociais exacerbadas. Desperta curiosidade e traz à lembrança as memórias dos avós que contaram o caso aos netos, talvez porque o crime cheira a devassa e ao jeito pitoresco dos romances camilianos. Deem um passeio por Serrazes e vejam a Casa das Quintãs, onde o chão ficou manchado com o vermelho sangue fidalgo do Dr. Augusto de Malafaia. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM.